Nós estamos todas as quartas e domingos pela manhã trabalhando o livro de Atos dos Apóstolos, versículo após versículo, capítulo após capítulo. Só que a palavra para essa noite, eu não tive como desvincular de Atos, porque ela tinha tudo a ver com esse momento de culto, de adoração evangelístico, momento de convidados, em que nós temos uma maior interação com outras pessoas. Então, propositadamente eu fiz com que parte do capítulo 26, que eu quero fechar hoje, na verdade todo ele, ficasse para agora à noite. Eu disse pela manhã que o testemunho cristão, ele tem 4 partes. Ele começa por você dizendo o que você era antes de conhecer a Jesus. Depois ele se estende até o momento de você falar do seu encontro com Cristo. E caminha para você dizer o que você é agora em Jesus. O que mudou de fato na sua vida. Só que tem uma 4ª parte, que eu falei que ia falar à noite. É a parte da aplicação, é a parte do desafio. Depois que você conversa com um amigo, um familiar, ainda não cristão, sobre o que Deus fez na sua vida, sobre quem você era, sobre como você conheceu a Jesus, aí você tem que fazer um desafio para ele. E aí, diante do que você ouviu, qual é o seu posicionamento? Qual é a sua posição? Qual é a sua postura? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, com o seguinte tema: quase salvo, porém fatalmente perdido. Eu quero que você repita comigo, vamos lá? Quase salvo, porém fatalmente perdido, é o tema para essa noite. E eu gostaria que você agora, de modo simbólico, baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, colocasse a mão no coração e perguntasse assim para Deus: Senhor, o que tu tens para mim com esta palavra pregada nessa noite? Mas pergunte isso de modo sincero: Senhor, o que tu tens para mim com essa palavra pregada nessa noite? Amém, igreja? Muito bem. A palavra quase é muitíssimo perigosa, e ela inspira vários cuidados. Há muitas coisas na vida das quais se pode dizer que, quando estão quase feitas, não estão feitas na verdade de modo algum. Por exemplo, um viajante chega ao aeroporto quase na hora do embarque. O que ocorre? O quase indica que ele não chegou a tempo e perdeu o voo. Um jovem, uma jovem prepara-se com afinco, com dedicação para os exames do vestibular, do Enem, debruça-se sobre os livros, atravessa noites mal dormidas, perde uma série de diversões, num esforço intenso para ser aprovada no exame. Faz a prova e no final sai o resultado. O jovem, a jovem, quase passou no exame, porém ficou reprovada. Quase é a confissão da derrota, com a esperança da vitória conservada até o fim. O time quase ganhou, mas perdeu o pênalti decisivo. Um fim decepcionante. Entretanto, quando se trata das circunstâncias normais, cotidianas da vida, o mal experimentado muitas vezes pode ser reparado, consertado.
O viajante atrasado, ele pode embarcar no próximo voo, ainda que pague um pouco mais caro. O estudante reprovado pode ter êxito, sucesso no próximo vestibular, no próximo exame do Enem. Porém, há ocasiões em que o quase, ele é irreparável. Não há conserto, não há volta, não há como se retornar a um ponto em que se possa recomeçar. Nas questões de vida ou morte, não há quase, só há duas categorias: os que morrem e os que ficam vivos. Por exemplo, um cirurgião prepara-se para uma cirurgia delicada, melindrosa. No dia seguinte, sai a notícia do falecimento da pessoa operada. A intervenção cirúrgica quase teve sucesso, porém falhou totalmente, pois o paciente morreu. Neste caso, o quase é irreversível, irremediável, pois não há condições de se devolver a vida a ninguém. E foi exatamente este maldito quase que caracterizou a vida de uma importante figura histórica, de uma importante personagem histórica apontada pela Bíblia, o conhecido rei Agripa. Nós vamos ler a sua história em Atos 26, do 24 ao 28. Atos 26, do 24 ao 28. Mas antes de começarmos a leitura, eu quero fazer uma contextualização aqui. Quem está acompanhando toda quarta, domingo pela manhã, os nossos estudos em Atos, já tem uma base, um fundamento. Mas aqueles que estão mais desavisados, eu vou agora tentar contextualizar aqui essa temática. Paulo estava preso na fortaleza romana da cidade de Cesareia por um período de 2 anos, simplesmente por ter cometido o crime de ter pregado a palavra de Deus, falado de Jesus a quem não conhecia Cristo. Os mesmos judeus que levaram a Cristo à morte, que pediram a cabeça de Jesus, eram aqueles que estavam agora pedindo a morte de Paulo, por ele pregar a palavra do Novo Testamento, a palavra do Evangelho. Depois de 2 anos na prisão em Cesareia, Paulo é visitado por uma autoridade romana muito proeminente, o rei Agripa, que pede a Paulo para fazer para ele e para a sua comitiva real, publicamente a sua defesa. Paulo, na autoridade do Espírito Santo, abre o seu coração diante daquelas grandes autoridades humanas e começa a narrar o que Jesus fez em seu viver. Paulo mostra que ele tinha uma vida de muito pecado, uma vida pregressa, quando ele andava nas ignorâncias do pecado, porque tentou matar muitos cristãos. Aqueles que hoje ele defendia foram aqueles que ele matou no passado. Paulo então fala sobre o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, quando se dirigia à Síria para matar mais cristãos. Ele fala que nesta viagem ele teve uma experiência dramática com Jesus e se converteu de fato, tornando-se uma nova criatura. E após a sua conversão, Paulo é chamado para se tornar um pregador da palavra de Deus, um pregador do Evangelho de Jesus. E é nesse momento então que nós temos as palavras que vamos ler agora. Vamos lá? Atos 26, do 24 ao 28. A esta altura, Festo, que era governador, amigo do rei Agripa, interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: "Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura." Respondeu Paulo: "Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso.
o rei Agripa, está familiarizado com essas coisas, e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso que eu falei sobre Jesus, sobre a morte e a ressurreição dele, escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, perguntou Paulo, crês nos profetas? Crês tu na palavra de Deus? Crês tu nas profecias acerca da vinda de Jesus? Eu creio que sim, eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Para aí. Nas versões mais antigas, nós temos a seguinte palavra. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, escute isso, por pouco, quase me persuades a me fazer cristão. Eu quero parar aqui, eu quero usar essa tradução. Aquela tradução não é a que mais me agrada nesse momento, e nem a que me interessa para que você entenda esta verdade. Por pouco, disse o rei a Paulo, após Paulo ter pregado a palavra e confrontado, por pouco, quase me persuades a me fazer cristão. Aqui está a base da nossa palavra nessa noite. Diante da eloquente e bombástica defesa de Paulo, pregando a palavra com autoridade do Espírito Santo, fruto da vivência que ele havia experimentado ao encontrar-se com Jesus, o governador Festo então o interrompe e o chama de louco. Paulo, as muitas letras, as muitas leituras estão fazendo você delirar, você está enlouquecendo, você está fora de si. Paulo então, percebendo que não iria arrumar nada com Festo, ele literalmente vira as costas para Festo, ele deixa Festo de lado, e ele decide então apontar o seu armamento espiritual todo para o rei Agripa, e ele coloca Agripa contra as cordas, como um pugilista contra o seu adversário, e ele pergunta ao rei, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Naquilo que a Bíblia diz sobre Jesus? Eu sei que tu acreditas, porque tu és judeu, tu conheces a lei dos judeus, tu conheces a tradição dos judeus, então não estou aqui falando de nada fora de conexão com o que você já tem de conhecimento. Então Agripa, que era testemunha de todas aquelas verdades ditas por Paulo acerca de Jesus, do que aconteceu em Jerusalém, há pouco tempo, questão de décadas, Agripa tenta fugir do cerne da questão. Ele tenta se livrar da responsabilidade com o Deus Todo-Poderoso. Ele contorna, ele fica em cima do muro, ele cambaleia, ele hesita, ele vacila em sua decisão e ele diz, por pouco, Paulo, quase tu me persuades a me fazer cristão. Olha o demoníaco quase novamente, quero que você entenda isso. Olha o demoníaco quase novamente. Agripa se sente comovido com tudo que ele ouviu. Ele sabia que o testemunho de Paulo era verdadeiro. Ele tinha ciência do que ocorrera em Jerusalém naqueles últimos anos. Ele ouviu sim falar de Jesus. Ele era descendente do Herodes, o famoso rei que mandou matar as criancinhas, com medo do rei dos judeus, o Cristo prometido pelas Escrituras. Na verdade, esse Agripa se chamava Herodes Agripa. Ele era da linhagem herodiana, ele era bisneto de Herodes o Grande. Portanto, ele sabia que Cristo era o Salvador, profetizado pelas Escrituras Sagradas como o Messias, o Cristo de Israel. Mas movido pelo orgulho que ele tinha, ele não abre mão das suas convicções passadas.
Ele não coloca o seu coração disponível para aquelas verdades, com medo de perder o seu prestígio e status. Há muita gente boa hoje, que tem plena convicção de que Cristo é a verdade, que sabe que está encurralado pela vida, que há uma necessidade urgente e imediata de dar uma meia volta desesperada, mas por aquilo que pode perder, não se posiciona firmemente diante de Jesus. Você sabe do que eu estou falando. Agripa abafou a voz da sua consciência, e envergonhado de assumir um compromisso público com Jesus, diante daquelas autoridades proeminentes em Cesareia, ele então deixa passar a maior oportunidade da sua vida, e ele entra para um hall que, em nome de Jesus, eu espero que não seja esse o grupo do qual você participe, mas naquele instante, Agripa entra para o hall dos adiadores, dos procrastinadores, daqueles que deixam para depois a mais importante atitude de alma e ficam no quase salvos, quase resgatados, quase convertidos, porém fatalmente e totalmente perdidos. Será que não é este hoje o quadro da sua vida? É só você que pode responder isso. Há quanto tempo você ouve esta mensagem? Há quanto tempo o Espírito tem lhe soprado nos seus ouvidos espirituais o conteúdo disto que você está agora ouvindo? Você há anos é conclamado, desafiado a dizer sim ao convite de Jesus, mas você tem postergado, você tem empurrado com a barriga uma decisão que é vital, crucial para o destino de sua alma. Conta-se a história de uma assembleia, uma grande reunião no inferno. Os demônios, alvoroçados e agitados por causa da conversão de pecadores a Jesus, resolveram arquitetar um plano para impedir que as pessoas se rendessem a Cristo. Muitos demônios se levantaram com planos ardilosos e mirabolantes. Houve muitas discussões e acalorados debates. Então, levantou-se naquela reunião um demônio asqueroso, soprando ódio pelas ventas, e disse: vamos queimar todas as Bíblias, vamos fazer fogueiras nas praças com este livro perigoso. Houve risos e gargalhadas. Levantou-se outro demônio, ainda mais experiente na arte de enganar os homens, e ele disse: vamos convencer as pessoas de que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia está cheia de mitos, erros, incoerências históricas. E os aplausos foram maiores. Outro demônio, rangendo os dentes, cuspindo no chão, exalando um mau cheiro repugnante, ergueu sua voz e disse: vamos convencer os homens de que eles são bons, de que se eles praticarem boas obras, eles podem ser salvos por seus méritos. Gritos de aprovação e assobios se fizeram ouvir por toda a assembleia. Então, depois que muitas outras propostas foram formuladas, cada uma mais demoníaca que a outra, levantou-se cheio de soberba o maioral dos demônios. Ele fez a corja se calar, e ele vociferou por entre os dentes, cheio de ódio: eu tenho a melhor proposta para levarmos os homens conosco para o lago de fogo. Vamos dizer aos homens que a Bíblia é a verdade. Vamos dizer aos homens que eles são pecadores. Vamos dizer aos homens que só Jesus salva, sim. Mas vamos dizer a eles para deixarem esta decisão por Jesus para amanhã, para outro dia.
não há necessidade de urgência, não há a necessidade de imediatismo. Então a assembleia irrompeu em aplausos ainda mais fortes que os anteriores. Ouviram-se vozes de júbilo, gritos de alegria como nunca. E após muitas palavras de apoio, aquela última proposta foi aprovada unanimemente por aquela assembleia. Certamente, escute isso, filho, filha, deixar para depois, ficar em cima do muro, é a maior armadilha, é a maior emboscada que o diabo pode preparar para a sua vida. Quer ver só? Vamos lá? Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6, vamos lá. Olha o que diz a palavra. Isaías 55, 6. Esses textos são importantes, que você os marque na sua Bíblia. Busquem o Senhor enquanto é possível, o que, irmãos? Enquanto Ele está por perto. Clamem por Ele. Busquem a Ele. Derramem-se nele. Enquanto Ele está por perto. Os indecisos, os que vivem no quase, decidem-se sempre pelo inferno, pois lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, está escrito o seguinte, olha o que diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Covarde, nesse texto, é aquele que não tem coragem de se decidir por Cristo Jesus. É aquele que é tímido, é aquele que é medroso de tomar a maior decisão de todas na sua vida. Na verdade, uma curiosidade: o próprio gesto de indecisão é uma decisão. Sabia disso? A indecisão é a decisão de não decidir. Hoje eu estou assim com esse jogo de palavras, desde cedo. Você pegou aí? A indecisão é a decisão de não decidir. Você não pode deixar de decidir jamais. Você é livre, mas há uma escravidão da qual você não pode se livrar. Sabe qual é? Olha que incoerência, olha que ironia. Você é escravo da sua própria liberdade, liberdade da qual você tanto se orgulha, liberdade da qual você tanto se auto-arroga. Você é como um homem dentro de um barco, que está descendo o rio abaixo, prestes a cair num abismo, numa cachoeira terrível. Você tem algumas alternativas. Você pode escolher ficar quietinho dentro do barco, como se nada estivesse acontecendo, como se isso pudesse evitar a tragédia. Você pode escolher remar e chegar a um porto seguro. Você pode pular do barco e tentar nadar até a margem. Você só não pode deixar de tomar uma decisão. Você é escravo da sua liberdade de decidir. Você está encurralado pela sua liberdade. Você tem que assumir um gesto já, seja em que área da vida for. Você entendeu isso? Compreendeu essa realidade? Está claro para você isso? Você pode dizer: mas eu não quero tomar uma decisão. Isso já é uma decisão. A decisão de não decidir. E os indecisos, diz a Bíblia, sempre decidem pelo inferno. Aqueles que nunca pensaram no céu, aqueles que nunca se decidiram pelo céu, vão se lembrar dele no primeiro minuto de inferno. O inferno não é um estado abstrato, não é uma fábula, uma metáfora criada por Jesus.
O inferno é real, é concreto. Se há o céu, há o inferno. Mas para aqueles que não se decidirem pelo céu nesta vida, no mundo vindouro, será tarde demais. A Bíblia diz que ali só haverá choro, ranger de dentes, fogo, remorso, ódio, solidão, impossibilidade irreversível de mudança e arrependimento. Muitos naquele terrível dia do juízo verão com espanto que sempre viveram auto-enganados e clamarão com desespero: Senhor, Senhor. Mas aquele que hoje é o nosso advogado e que está à direita do Pai para interceder por nós, no último dia ele será o nosso juiz. E ele então dirá para aqueles que não se decidiram por ele: nunca vos conheci. Naquele dia só haverá para os indecisos e para os que rejeitaram a Cristo uma expectativa horrenda de juízo e a certeza inadiável de uma condenação eterna. No dia 5 de setembro de 1870, 11 pessoas saíram de Chamonix, belíssima cidade europeia, bem no meio dos montes gelados, a fim de escalar o famoso Monte Branco. No dia seguinte, depois de terem deixado o cume do monte, foram envolvidos por turbilhões de neve e perderam o caminho de volta para casa. Atingidas pelo frio, cegadas pelo temporal, em vão procuraram reencontrar o caminho de retorno. A noite escura foi chegando sobre o monte coberto de gelo, e os 11 alpinistas, vencidos pela fadiga e pelo frio, refugiaram-se numa caverna de neve, onde morreram congelados um após o outro. Alguns dias depois, foram encontrados os 11 cadáveres. E ao mesmo tempo constatou-se, escute isso, você que está em casa, constatou-se que se os alpinistas tivessem caminhado apenas mais 5 passos, teriam entrado na rota de volta para casa, a rota de sua salvação. Mas encobertos pela tempestade, não avistaram aquele caminho. 5 passos apenas foi a diferença entre a vida e entre a morte. Estavam tão perto da salvação e não sabiam, estavam tão perto da vida e morreram. Não lhes faltava quase nada para atingirem a trilha de volta. Contudo, este quase nada era tudo para eles. Pode ser que não lhe falte quase nada para você ser salvo, quase nada para você ser um filho de Deus, participar da família de Deus, mas este quase nada é o intervalo, é o vácuo, é o espaço vazio entre você e a salvação de Jesus. É a diferença que realmente existe entre o desejo de ser salvo, de estar com Cristo, e o fato de você realmente o ser. Este quase nada é a ponte que você precisa atravessar para descobrir a vida verdadeira que há no nome de Jesus. Mas muitos ficam no quase e insistem em adiar a decisão maior de suas almas, como se a sua vida estivesse plenamente debaixo do seu controle. Agripa entrou para a história como um homem que brincou com o destino de sua alma, que jogou para frente o assunto mais urgente da sua agenda. Agripa encabeça a lista daqueles que dormem em meio à tempestade, daqueles que não se prepararam para se encontrar com Deus, daqueles que põem o pé na sepultura sem saber qual é o destino de sua alma. Você sabe para onde você vai?
quando fechar os olhos nesta existência? Se você está em Cristo, você sabe sim. Mas se você não está em Cristo, a incerteza domina o seu coração de modo terrível. Agripa lidera a fileira dos que deixaram para amanhã, dos que acham que hoje é muito cedo para aceitar a vida com Deus, dos que pensam que terão variadas outras oportunidades só para permanecerem em seus erros e pecados. Esse é um erro fatal, esta é uma armadilha do inferno, este é um pecado para o qual não consiste nenhum perdão. O pecado que está em resistir ao apelo do Espírito. Olha o que diz lá, Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Hebreus capítulo 3, versos 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é na semana que vem, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o quê? O quê? O coração. Não endureçam o coração. Agora o Espírito de Deus e a igreja de Deus estão apelando para o seu coração, para que você se converta. Vamos voltar para Atos, capítulo 26. Versículo 29. Olha a preocupação de Paulo. Eu estou fechando aqui a minha palavra. Paulo respondeu ao rei, que disse para ele: olha, quase que você me balança, quase que você mexe com as minhas estruturas, quase que você me faz tomar uma decisão. Paulo então respondeu para ele o seguinte: em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas, porque Paulo estava preso. Verso 30. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles, foram embora. De fato, decidiram permanecer no quase. Não tomaram essa decisão imediata e pronta para qualquer ser humano racional. Eu queria que você baixasse sua fronte agora, baixasse sua cabeça. Eu não queria ninguém agora tocando em celular, já não era para estar, muito menos agora. Eu quero que você não converse com ninguém nesse momento, em nome de Jesus, mas eu quero apenas que você esteja atento a essa minha palavra agora, mais do que antes. Você e Deus, responda apenas para o Senhor. Como é que está a sua situação hoje com Ele? Você de fato pode dizer que pela graça de Jesus, você é uma pessoa salva por Cristo? Não pelos seus méritos, não por suas obras, mas pela graça de Jesus? Ou você está naquele quase? Aquele quase de quem conhece a palavra, aquele quase de quem foi criado na igreja, aquele quase de quem tem ouvido essa mensagem há tanto tempo, mas opta por não se decidir de um modo real e concreto. Esse é um momento seu com o Senhor, só seu com o Senhor. Se você quer sair do quase salvo e entrar para o rol, para a lista de quem de fato desfruta de comunhão com Jesus, de quem de fato pode dizer que Jesus é o seu Salvador e o seu Senhor, ore assim comigo, você e Deus, tá? Você e Deus. Nessa noite, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu retorno para Ti. Nessa noite, eu saio de cima do muro, o muro da indecisão, o muro do adiamento, e eu digo sim para o Teu Filho Jesus.
Eu digo sim para o Senhor. Eu quero ser totalmente teu, totalmente tua. Eu quero ser membro da tua família. Eu quero habitar para sempre na tua casa. Eu digo sim para Jesus. No nome dele eu oro. Amém.